Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em breve eu vou voltar com o quadro Meio que Mitos e Lendas nas sextas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Kendrick Johnson nasceu no dia 10 de outubro de 1995 em Valdosta, na Geórgia, e seus pais eram Kenneth e Jackie Johnson. Ele foi descrito como um jovem doce e quieto, que era a alegria da família e bastante brincalhão em seu círculo de amizades, e amava esportes como futebol e basquete, tanto que era atleta em sua escola, na Lowndes High School, e sonhava jogar futebol profissionalmente. No dia 10 de janeiro de 2013, quando Kendrick tinha 17 anos de idade, o dia começou normal, era um dia como qualquer outro, e era o segundo dia de volta às aulas após as férias de Natal, no qual ele planejava ir para as aulas normalmente e logo em seguida ia ter um jogo de basquete, mas logo depois do jogo de basquete ele tinha combinado com sua mãe que ele voltaria direto para casa. Então, inicialmente, quando ele se atrasou e não chegou na hora, no horário marcado, a mãe dele, Jack, não achou muito esquisito. Ela ficou, ele é um adolescente, tá num jogo, deve ter ficado um pouco mais pra falar com os amigos. Mas depois de um tempo, ele ainda não tinha chegado em casa, então ela ligou pro seu celular, mas ele não atendeu. E então ela decidiu dar uma volta pela escola, que já tava fechada e tava tudo escuro, mas também não encontrou nada. E quando deu meia-noite, foi quando ela realmente ficou muito preocupada, porque não era dele de chegar tão tarde assim em casa. E foi quando ela decidiu ligar para a polícia e reportar Kendrick Johnson como desaparecido. No dia seguinte, 11 de janeiro, Kendrick ainda não tinha chegado em casa e Jack decidiu ir novamente até a Lowndes High School para informar que seu filho estava desaparecido. Araby Hall, que trabalhava na administração da escola, ligou para o professor da primeira aula de Kendrick, chamado Bobby Wilson, que confirmou que Kendrick não estava na aula. Então Jack foi conversar com Dana Hutchinson, que era a orientadora de Kendrick, que descobriu que ele também não havia comparecido à aula do quarto período do dia anterior, o que ambas acharam bem esquisito porque ele não era de faltar suas aulas. E durante essa conversa, a assistente social da escola, chamada Sandra Wilshire, entrou na sala e pediu para falar com Dana em particular. E foi então que Dana Hutchinson descobriu que eles haviam encontrado um corpo no campus da escola, mas os conselheiros foram instruídos a não comentar isso com ninguém, porque o corpo ainda não havia sido identificado. E na Lowndes High School tinham dois ginásios, um que era conhecido como Antigo Ginásio e o outro que era conhecido como Novo Ginásio, mas os dois eram usados normalmente e o novo ginásio provavelmente foi construído apenas pela demanda de alunos. E no canto direito do antigo ginásio tinham alguns tapetes de luta de 1,80 m de altura e largura que ficavam armazenados ali, e esses tapetes também eram utilizados pelos alunos, incluindo Kendrick, para guardarem seus pertences no intuito de não pagarem as taxas dos armários. Por volta das 10 horas da manhã do dia 11 de janeiro, estava tendo uma aula chamada Esportes da Vida, pelo treinador Philip Pipelo, que estava acontecendo no antigo ginásio. E durante a aula, um dos alunos notou um par de meias brancas saindo de um dos tapetes que estava na vertical, e como ele ficou curioso, foi ver o que era, e para enxergar melhor, ele teve que subir na arquibancada, e foi nesse momento que percebeu que parecia ter uma pessoa ali dentro e chamou Pipelo, que tentou tirar o que estava preso, mas não conseguiu, e a polícia foi imediatamente chamada. E com a ajuda de alguns alunos, Philip Pipelo moveu alguns dos tapetes para conseguir abaixar o tapete que tinha a suposta pessoa. E assim que ele percebeu que realmente era uma pessoa, ele pediu para que os alunos saíssem imediatamente e fossem para o novo ginásio. Pipelo afirmou que em momento nenhum chegou a mexer no corpo, que ele realmente só abaixou o tapete para ver se tinha alguém ali dentro. E ele soube que a pessoa estava morta por conta do cheiro que estava saindo e também porque a pessoa não se mexia de jeito nenhum. E esse relato foi corroborado pelos outros alunos que estavam no antigo ginásio. Assim que o corpo de Kendrick foi encontrado, os policiais fecharam a escola, impedindo que qualquer pessoa entrasse ou saísse do local. O rosto de Kendrick estava completamente inchado, provavelmente pelo fato de ter sido encontrado de cabeça para baixo. Ele tinha ferimentos no rosto que o deixaram irreconhecível, e no tapete em que ele foi encontrado, foram encontrados 2 pares de tênis. Um dos tênis estava logo abaixo da cabeça de Kendrick, outro do lado do tapete, e um dos pares foi encontrado enfiado atrás das pernas dele.
e ele estava vestindo calças jeans, uma camiseta e meias brancas. E algo muito esquisito nesse caso é que o legista da cidade, chamado Bill Watson, só foi chamado 6 horas depois. E o próprio Bill ficou confuso com toda a situação porque ele disse que os policiais não lidaram corretamente com a cena do crime. Primeiro porque a cena do crime foi contaminada e eles não estavam usando os protetores de pés, além de que muitas evidências não foram sacadas, muito menos consideradas. A autópsia foi realizada pelo GBI, que é o Georgia Bureau of Investigation, onde foi concluído que Kendrick Johnson havia morrido de asfixia posicional, que é quando a posição em que a pessoa está impede que ela respire normalmente e, consequentemente, acaba morrendo. E após a conclusão da autópsia, o corpo de Kendrick foi enviado para a casa funerária de Antonio Harrington, que havia oferecido o serviço gratuito à família. Enquanto isso, os policiais pediram as câmeras de segurança do antigo ginásio e outras da escola também, mas eles nem sequer foram até a escola pegar essas imagens. Eles pediram que a escola enviasse, o que levou 5 dias. E ao analisarem as imagens de segurança, os policiais não encontraram nada de estranho, o que a gente vai falar um pouco mais na frente. E eles acreditavam que Kendrick caiu acidentalmente dentro do tapete enquanto ia pegar seu sapato, mas infelizmente acabou ficando preso, causando asfixia. Mas analisando o tapete que estava enrolado, o diâmetro da abertura tinha 35 centímetros, sendo que a largura do ombro de Kendrick era de 48, fazendo com que seja impossível que Kendrick simplesmente tenha caído e ficado preso lá dentro. Junto com essa informação, o pai de Kendrick, Kenneth Johnson, tentou recriar essa situação. Ele não fez na vertical para ficar de cabeça para baixo, porque ele poderia ter asfixia posicional, mas ele colocou o tapete horizontalmente e tentou encaixar os ombros no tapete e não conseguiu nem passar a cabeça. Obviamente, a família Johnson não ficou nada satisfeita com essa conclusão da polícia, porque era óbvio que não tinha sido acidental, e eles também acharam que o departamento do xerife tinha descartado muito rápido a possibilidade de um crime, considerando que eles encerraram o caso 24 horas depois e concluíram que foi um acidente. E eles também acreditavam que o corpo de seu filho havia sim sido movido, o que era corroborado pelo Bill Watson, que era o legista. E além disso, os pais de Kendrick se perguntaram se realmente havia sido um acidente, como que em uma escola de mais de 3.000 alunos ninguém ouviu nada. Outro fator levantado pela família Johnson era que eles acreditavam fortemente que o caso de seu filho não havia sido investigado da forma certa por conta de sua raça. Afinal, Kendrick Johnson era negro e todos os investigadores e o xerife eram brancos. E naquela época e naquela região o racismo era muito grande. Hoje em dia já é, imagine antes. E como eles estavam vendo que realmente o caso de seu filho ia ser deixado de lado, eles contrataram um advogado muito bom chamado Benjamin Crump para poder assumir então o caso de Kendrick. E eles também decidiram liberar as fotos de Kendrick após a morte, para ver se assim eles conseguiam chamar mais atenção para o caso. E uma dessas fotos chamou muita atenção de muita gente, porque ele realmente está muito desfigurado. Então, olhando a foto, é impossível você dizer que tinha sido acidental. Mas essa foto, que obviamente eu não vou colocar no vídeo pra vocês, mas tá na internet pra quem quiser ver. Não indico, mas tá aí. Ela foi tirada logo após a autópsia. E pra quem não sabe, a autópsia é um procedimento bem agressivo. Eu não vou explicar pra vocês direito como é, porque não tem necessidade. Mas essa desfiguração em que parece que Kendrick foi espancado foi feita apenas pela autópsia, porque se você for ver outras fotos, ele não está tão machucado, ele está mais inchado do que ferido. A família e o advogado tiveram o corpo de Kendrick exumado para uma segunda autópsia em junho do mesmo ano, e o legista William Anderson chegou a uma conclusão muito diferente sobre a morte de Kendrick. De acordo com ele, Kendrick morreu de ataque cardíaco causado por traumatismo contuso na artéria carótida perto da nuca. A prova disso seria um pequeno hematoma de 3 centímetros na área. Mas infelizmente ele não conseguiu obter mais informações, porque acabou descobrindo e revelando que todos os órgãos de Kendrick Johnson estavam faltando e seu corpo estava cheio de jornais. E quando questionado, Antonio Harrington, que era o dono da casa funerária, inicialmente hesitou e depois ele disse que nunca havia recebido os órgãos de Kendrick e que provavelmente esses órgãos haviam sido descartados na autópsia, que havia sido feito pelo GBI. E então Sherry Lang, que era a porta-voz do GBI, disse que ele estava mentindo e que com certeza os órgãos estavam dentro de Kendrick quando foram enviados para a casa funerária.
E foi então que Harrington disse que sim, eles realmente tinham recebido os órgãos, mas que estavam muito decompostos e então eles jogaram fora. E quanto aos jornais que estavam dentro dele, era uma forma prática, porém sensível, de preencher as cavidades do corpo de Kendrick. E isso realmente é uma coisa que é feita nas casas funerárias, não com jornal, mas geralmente com serragem. E as práticas de Anthony Harrington foram chamadas de inadequadas, porém legais. Em seguida, Benjamin Crump deu uma olhada nos vídeos de vigilância da escola e ele percebeu que em um período várias câmeras não registraram nada, pois elas estavam completamente pretas. E em outra gravação viram que diversos alunos entraram no ginásio, mas que as câmeras, que eram ativadas por movimento, continuaram sem mostrar nada. Isso significa que tinham outros alunos dentro do ginásio na hora em que Kendrick também entrou. E ainda foi descoberto que diversos alunos foram proibidos de falar sobre o caso, e 2 deles eram os irmãos Bell, que haviam sido proibidos pelo próprio pai, que era um agente do FBI chamado Rick Bell, a não fazerem qualquer declaração. E aparentemente Rick estava nervoso que uma briga entre Kendrick e um de seus filhos, chamado Brian, por uma garota, acabasse saindo na mídia e ele acabasse sendo automaticamente taxado como assassino, o que realmente aconteceu. Mas um professor e todos os alunos de sua aula confirmaram que Brian Bell estava dentro da sala de aula, que ficava do outro lado da escola, no momento em que Kendrick foi visto entrando no antigo ginásio. E vários alunos e o treinador de luta livre, chamado Spencer Graybill, disseram que Brandon Bell, que é o irmão de Brian, estava em uma viagem de ônibus para um encontro de luta livre, fazendo com que os dois tivessem álibis muito sólidos, então eles foram descartados como suspeitos. Mas mesmo assim eles foram atacados e receberam diversas ameaças online, e Brian, que tinha recebido uma bolsa de estudos para jogar futebol na Universidade Estadual da Flórida, perdeu essa bolsa após diversos usuários do Twitter entrarem em contato com a faculdade, chamando-o de assassino racista. E enquanto isso, algumas questões surgiram da própria cena do crime, como por exemplo alguns respingos de sangue que tinham sido encontrados próximo ao tapete em que Kendrick estava, mas a polícia disse que aqueles respingos eram muito velhos para serem considerados como parte do crime. E o sangue também foi confirmado como não sendo de Kendrick, mas só isso, eles não investigaram para ver se poderia ser talvez do assassino. E também foi encontrada uma poça de sangue embaixo de um tênis, só que esse tênis não estava sujo, o que é bem esquisito, porque esse sangue tinha sido escorrido das cavidades de Kendrick, então tecnicamente o sangue deveria estar sujo, o que faz as pessoas acreditarem que o tênis foi colocado ali depois. E o mais esquisito é que esse tênis não foi nem levado como evidência, fazendo com que a família Johnson acreditasse ainda mais que um acobertamento havia sido feito. Em 2015, os Johnsons entraram em uma ação civil de 100 milhões contra 38 pessoas, incluindo 3 dos colegas de classe de seu filho, a escola, o laboratório criminal local, funcionários estaduais e federais, 5 agentes da FBI, um agente do FBI e muito mais. Os pais afirmaram que os filhos do agente do FBI, Rick Bell, mataram Johnson e usaram suas conexões para encobrir a investigação. O pai de Kendrick, no entanto, admitiu que não tinha nenhuma evidência concreta para apoiar qualquer uma dessas alegações e os Johnsons tiveram que desistir do processo. E foram processados por mais de 850 mil dólares em honorários advocatícios e mais de 1 milhão em acusações de difamação. No final das contas, eles foram condenados por um juiz a pagar cerca de 300 mil dólares em honorários de advogados para aqueles que acusaram sem evidências. Em junho de 2016, o Departamento de Justiça alegou que eles não fariam nenhuma acusação sobre um possível assassinato de Kendrick, porque realmente não tinha nenhuma evidência física que comprovasse que tinha ocorrido um crime e que eles acreditavam com a conclusão feita pelos policiais e infelizmente o caso foi encerrado. Mas os pais de Kendrick não desistiram e até hoje continuam procurando pelas respostas. Em junho de 2018, o corpo foi exumado pela segunda vez, onde ocorreu uma terceira autópsia, e essa terceira autópsia confirmou os dados da segunda autópsia, que falaram que Kendrick não havia morrido acidentalmente e que sim por um traumatismo contuso. E os pais de Kendrick achavam que com essa terceira autópsia, com as filmagens da câmera de segurança da escola, que eles estavam convencidos sim de que havia sido adulterada, e também com o manuseio incorreto dos policiais na hora de lidar com a cena do crime, fossem o suficientes para reabrir o caso, mas infelizmente não foi.
E eles negam que estejam fazendo alguma coisa errada, eles realmente só estão tentando descobrir o que aconteceu com o filho e que eles não irão desistir até saberem da verdade. Os protestos em massa ocorrendo em todo o mundo após o assassinato de George Floyd em 2020 pela polícia em Minneapolis levaram a uma petição pedindo a reabertura de uma investigação sobre a morte de Kendrick Johnson. A petição, intitulada Reopen Kendrick Johnson Case, #J4Kendrick, juntou mais de 1.200.000 assinaturas, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, para quem quiser assinar e ajudar, e afirma que a popularidade de Kendrick fez dele um alvo de inveja entre seus colegas e que o filho de um agente aposentado do FBI, Brian Bell, admitiu ter matado Johnson por causa de uma garota de que ambos gostavam, chamada Taylor Eakin. E aparentemente Brian Bell acabou descobrindo que sua namorada, Taylor, estava tendo um relacionamento com Kendrick também. E ele ficou com muita raiva disso, então se juntou com outro amigo chamado Ryan Hall. E foi então que o encurralaram no ginásio, onde o mataram. E Brian chegou a afirmar por telefone algumas vezes que realmente havia matado Kendrick Johnson. E em uma festa, Brandon Bell, que era o irmão de Brian, que acabou ficando bêbado, acabou dizendo para diversas pessoas que Brian realmente havia matado Kendrick. E também teve uma outra alegação feita por um menino chamado Anthony Domek Hernandez. Disse que uma certa vez em que ele foi no apartamento de Brandon, na Flórida, Brandon disse que Brian era um assassino e que ele havia matado Kendrick Johnson com um ataque em seu pescoço com peso de academia, logo depois que eles discutiram sobre Taylor. E infelizmente o caso de Kendrick Johnson até hoje não foi solucionado e a petição continua em aberto, eu vou deixar aqui na descrição para vocês como eu falei. E essa petição acabou também ficando bem famosa porque muitos famosos, incluindo Kim Kardashian, divulgaram o link no Twitter, então ainda tem esperança de que o caso irá sim ser aberto. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem!